Exemplo. Considere uma esfera isolante de raio R, uniformemente carregada com uma carga total mais que A. Determine a densidade de carga ρ na esfera. B. Determine o campo elétrico gerado por essa distribuição de cargas em um ponto localizado a uma distância L do centro da esfera e fora dela, ou seja, o campo para pontos em que L é maior do que R. C. Determine o campo elétrico gerado por essa distribuição de cargas em um ponto localizado no interior da esfera, a uma distância L do centro, ou seja, o campo para pontos em que L é menor do que R. A. O enunciado do problema nos diz que a carga total mais Q se distribui de forma homogênea sobre a esfera de raio R. A densidade de carga, que é a quantidade de carga por unidade de volume da nossa esfera, será uma constante. Ela pode ser calculada dividindo-se a carga total pelo volume da esfera. Portanto, a densidade de carga ρ será mais Q sobre 4/3 de πr². B. Para essa distribuição de cargas, vamos utilizar a lei de Gauss para determinar o campo elétrico. A lei de Gauss nos diz que o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada é igual à carga elétrica líquida contida no interior da superfície, dividida pela permissividade elétrica do vácuo ε0. Matematicamente, a lei de Gauss é escrita através dessa expressão. Para determinar a magnitude do campo elétrico usando a lei de Gauss, é preciso conhecer a sua orientação. Esta informação é normalmente obtida através de uma análise da simetria da distribuição de cargas que gera o campo elétrico. No presente exemplo, estamos interessados em uma distribuição de cargas esférica, que possui densidade de carga homogênea. A esfera é um objeto que apresenta altíssima simetria, pois uma série de transformações que podem ser realizadas sobre esse sistema o deixam invariante. Para ilustrar essa ideia, vamos considerar um eixo qualquer que passa pelo centro da esfera. Uma rotação por qualquer ângulo em relação a esse eixo não altera a configuração do sistema. Compare agora com um cubo. Se tomarmos um eixo qualquer que passa pelo centro desse cubo e realizarmos uma rotação em torno desse eixo, em geral a configuração final será diferente da configuração inicial. Voltando ao nosso problema, precisamos nos perguntar agora como a simetria da distribuição de cargas pode nos ajudar a determinar a orientação do campo. A resposta é que as operações de simetria que deixam a nossa distribuição invariante também deixarão invariante o campo elétrico gerado por ela. Vamos considerar um sistema de coordenadas cuja origem coincide com o centro de nossa distribuição de cargas. Agora tomemos 4 pontos, que chamaremos de A, B, C e D. Todos eles se encontram a uma mesma distância L do centro da esfera. Por simplicidade, vamos supor que esses pontos se encontram sobre os eixos Y ou Z, como mostra a figura. Suponhamos por um instante que o campo elétrico no ponto A possui esta orientação. O campo elétrico deve ser invariante frente a uma rotação qualquer em torno de um eixo que passa pela origem. Assim, para que ele possua orientação indicada no ponto A, ele deve estar orientado da seguinte forma nos pontos B, C e D. Isto porque uma rotação de 90 graus em torno do eixo X leva o ponto A no D, o D no C, o C no B e o B no A. Por outro lado, o campo também deve ser invariante frente a uma reflexão através de qualquer plano que contenha o centro da esfera. Em particular, podemos considerar uma reflexão através do plano XY. É fácil notar que a orientação do campo que estávamos considerando para os pontos A, B, C e D não é invariante frente a essa reflexão. Portanto, tal orientação não é possível. Entretanto, se separarmos o campo elétrico nestes pontos em duas componentes, veremos que uma dessas componentes é invariante frente às duas operações de simetria consideradas, enquanto a outra não. Mantendo apenas a componente invariante, chegaremos nessa configuração para o campo. Seguindo nessa mesma linha de raciocínio, ou seja, submetendo esta nossa proposta de orientação do campo a outras operações de simetria da esfera, veremos que ela está correta. O campo elétrico gerado por uma distribuição esfericamente simétrica de cargas está orientado radialmente. Agora que já sabemos como o campo elétrico está orientado, podemos utilizar a lei de Gauss para determinar a sua magnitude em qualquer ponto do espaço. Para isso, precisamos escolher uma superfície gaussiana adequada. Como normalmente é o caso, escolheremos uma superfície gaussiana que possui a mesma simetria que a nossa distribuição de cargas, ou seja, nossa superfície gaussiana será também uma esfera cujo centro coincide com o da distribuição. Vamos supor que essa superfície gaussiana possui raio L. Como estamos interessados em calcular o campo no exterior da distribuição, L deverá ser maior do que R.
O próximo passo é determinar quanto vale o produto escalar entre o vetor campo elétrico e o vetor área dA em cada ponto da superfície gaussiana. Da nossa análise de simetria, vimos que o campo elétrico orienta-se radialmente. Portanto, em cada ponto sobre a superfície gaussiana, os vetores E e dA serão paralelos. O produto escalar entre eles será simplesmente o produto da magnitude do vetor E e da magnitude do vetor dA. Novamente, por uma questão de simetria, a magnitude do vetor E em um determinado ponto deve depender apenas da distância deste ponto em relação ao centro da distribuição. Como todos os pontos sobre a superfície gaussiana encontram-se a uma mesma distância L do centro da distribuição, a magnitude do campo elétrico deve ser a mesma em todos eles. Com essas ideias em mente, fica fácil calcular o fluxo do campo elétrico através da superfície gaussiana. Como os vetores E e dA são paralelos, seu produto escalar é igual ao produto de suas magnitudes. E do ponto de vista dessa integral, E é uma constante. O fluxo será simplesmente a magnitude de E vezes a integral fechada de dA. Essa integral é igual à área da superfície gaussiana, ou seja, 4π vezes L ao quadrado. A carga líquida contida nessa superfície é mais que a carga total da distribuição. Da lei de Gauss, temos que 4πL² vezes E é igual a Q sobre ε0, ou ainda, a magnitude do campo elétrico E é igual a Q sobre 4πε0 L², sendo L a distância entre o ponto onde desejamos calcular o campo e o centro da distribuição. Note que essa expressão é exatamente igual à que obteríamos para uma partícula pontiforme de carga mais Q localizada no centro da esfera. C. Para calcularmos o campo no interior da distribuição, procederemos de forma análoga. Novamente, escolheremos uma superfície gaussiana esférica, cujo centro coincide com o da distribuição. Entretanto, o raio da nossa superfície gaussiana agora será menor do que R. Toda análise de simetria realizada no item anterior continua sendo válida para pontos no interior da distribuição. Assim, a integral que define o fluxo do campo elétrico será novamente igual a 4πL² vezes E. A diferença nesse caso é que a carga líquida no interior da superfície gaussiana não será mais igual à carga total Q. Para calculá-la, podemos multiplicar o volume da superfície gaussiana pela densidade de carga ρ. Daí, a carga líquida no interior da superfície gaussiana será dada por essa expressão. Pela lei de Gauss, temos que 4πL² E é igual a L³ vezes Q dividido por ε0 vezes R³. Ou ainda, a magnitude do campo elétrico no interior da distribuição é L vezes Q dividido por 4πε0 vezes R³. Nesta região, portanto, o campo elétrico cresce linearmente conforme nos afastamos do centro da esfera.